Em que anime você ia ficar triste? Em que outro anime você pensou que você ia ficar triste com vacas sendo mandadas pra batedouro? Faz sentido. Faz sentido. E Não muitos agora. animes que a gente tem essa realidade, inclusive, né? Mas. Hã? Não é muitos animes que a gente tem essa realidade, mas. Exatamente. É, é, e agora, ele te dá o primeiro plot twist, te dá um pseudo final agridoce, e depois te Uhum. convida pro plot twist. Sim, sim. E a Mikage não quer continuar o negócio da família, porque, bem, é natural. Sim. Tipo, é esperado. Nem todo mundo consegue suceder os negócios da família, ainda mais quando você tem uma fazenda. E Sim. ainda que, bem, talvez até quando chegar na época dela assumir, talvez as coisas estejam tão melhores. É, inclusive, a tendência é piorar. Sim. Porque agora eles literalmente têm uma dívida para pagar. Vai na Uhum. cotação da época do anime, era 350 mil. Hoje, se fosse pegar o valor em ienes e converter hoje para real, daria R$ 500 mil para Uhum. pagar. Uhum. Não é uma dívida tão alta, gente. Lembrar que provavelmente uma colhedeira hoje, provavelmente uma colhedeira boa, de porte razoável hoje, provavelmente seria esse preço, uma colhedeira de café, por exemplo. Então não Meu é Deus. nada assim surpreendente, dependendo do tipo de Ah, reforma que você fosse fazer. eu imagino que, assim, o investimento pra você entrar nessa área ou pra você manter essa área é na casa dos milhões. Isso daí, Sim, se eu todo não me engano, maquinário. Vai, quanto que tá uma vaca? pega arroba, deixa eu pegar agora, preço de bezerro. Vamos lá, vamos pegar na base aí. Vamos começar do começo. Preço de vaca. Nunca na minha vida pensei que eu iria fazer Bezerro. essa pergunta. De novo, fica a dica, quem quiser ver preço, cotação de preço de coisas agrícolas, veja no site do CPEA ou do site da Conab, que são Uhum, os oficiais que veem isso. O CPEA cataloga esses preços para referência na Bolsa de Valores, a Conab são os índices oficiais do governo federal. uhum. Preço do bezerro, indicador do bezerro, R$ 2.400. Hum, ok. Um bezerro. Ok, 2.400. Ok, não é tão caro quanto eu pensei. Eu pensei que ia estar na casa dos 10 mil, alguma coisa assim. Isso, mas o bezerro você vai ter que criar ele por 2 anos até ele virar uma vaca. Não, todos os insumos que você usa para os insumos, encargos, tudo que precisa ter para cuidar de um bezerro, obviamente, esse 2 mil é troco, comparado a tudo que você vai ter. Se você for pegar a cotação do boi gordo, a Uhum. arroba do boi na bolsa foi negociada por R$ 287 ontem. Não, hoje. Não, ontem, isso. duzentos e Hum. oitenta e sete reais ontem. Uma arroba, quantos quilos? É 15 quilos? É 15 quilos. Você considera um boi de uma vaca dessas com seus, se é pelo menos os seus 700 quilos, dividido por 15 vezes 270 vezes 287. 13 mil reais uma vaca dessas. Ok, ok, já é um valor que para mim já faz mais sentido. Hum. Lembrando que isso é média, tá? Se a qualidade da carne for maior, o preço sobe. Se a qualidade da carne for menor, como é vaca velha, porque a carne começa a ficar dura, o marmoreamento não é tão eficiente e tal, começa a criar muito colágeno, as fibras musculares começam a ficar duras, o preço da carne Uhum. cai. Sim, E sim. lembrando que isso também é o preço que o frigorífico paga por arroba de carne, mas qualquer defeito na carne, ele desconta isso no quanto ele te paga. Nossa, cara, tipo, você compra um bezerro de 2 mil pra você, vai. Ah, é que quando é corte é diferente, né? Ou não? Você vai ter esses 2 anos de. Sim, 2 anos, sim, 2 anos pelo menos. Caralho, você compra um bezerro por, vai, 2 mil reais, você vende ele por 12 mil depois de 2 anos. Isso, mas quanto Ok. você gastou nesse bicho?
Ah, Pra não, ele pô. engordar em 2 Cara, anos. Tipo, literalmente, pra um boi desse engordar em 2 anos, é cuidado intensivo, com bastante ração, uhum, veterinário, todos os cuidados dele, sal uhum. mineral, suplementação. Não é largar o boi no pasto e vir pegar 7 anos depois. Não, imagino que não. Porque vamos colocar dessa forma. O esperado é que quando você venda algo, você venda com 100% do valor dele. O esperado. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas para você tirar 100% disso, você compra por 2, você teria que gastar 5, 5 mil Uhum. em 2 anos de custo para Isso. você ter 12 mil reais no final. Cara, a conta não bate. Não, não vai. Tanto é que Provavelmente é. criação de gado dá prejuízo, geralmente. É, então, isso que que eu tava pensando, cara. Porra, pra você ganhar um valor alto em cima, você tá mexendo com números altos e muito voláteis. Ah, de Mepa tá falando, boi de corte não fica 7 anos no pasto ou ração. De Mepa, você tem uma noção mais ou menos quanto tempo que fica o boi no pasto? Porque, vai, eu pegando anedotas da universidade do pessoal lá, que tem um pessoal mais turrão para cuidar a cabeça de gado, é umas Uhum. coisas assim que eu ouvia. Tipo, não dos professores, obviamente, mas do pessoal que compra boi a granel na Casa dos Infernos, enfia nos pastos chinfrim do meio do Mato Grosso e vai catar depois o boi para vender depois de muitos anos. Caramba. É, o gasto é zero. O gasto é zero. O gasto é zero, mas é aquele negócio. A probabilidade também de você conseguir somar muito no valor dele também não é muito grande. Não é muita É. coisa. E é muito tempo gasto, né? Sim, e a carne desse bicho não vale nada. Pois é, O de pois Mepa é. colocou que tem boi que tem muito, muito osso, essas coisas, você não vai ganhar nada com isso. Esse daí é Uhum. o preço da arroba de carne, né? Então, tipo, Sim. e ele colocou aqui, produção de alta, boi para alta produção, 1,8 a 2,3 anos no máximo para o corte. É mais ou menos isso que eu tinha pensado. E Hum, usa raça extremamente resistente. Faz sentido. uhum. É, Não sei. Então, não sei se o pessoal no Quinto dos Caramba do Mato Grosso tá mudando de ideia, ou se é o recorte que eu tive de um pessoal lá comentando disso era muito específico. Uhum. Então, não sei se essa ideia do boi de 7 anos, como é que tá. Não, Mas sim, faz sentido. Alta produção, 1,8 a 2,3 anos é mais ou menos isso. uhum. E, cara, tipo, pensa só, fazendo valores hipotéticos aqui de eu tirei do Confia, né, da minha É, cabeça. Pô, se você tem aqui é Instituto Confia, gente. A gente tá lidando Não, essas contas são não, muito mais complexas. não, com certeza são, mas, Tirando só os ó, dados do CPEA. Os dados do CPEA exatamente. é Pra ficar mais fácil, a matemática eu vou arredondar pra 2 mil, né? 10 bezerrinho, 20 pau. 20 Uhum, pau se torna 120 mil depois de 2 anos. sim. Beleza, você fala, caraca, isso parece bom. Ok, você gasta 50 mil pra fazer eles em 2 anos crescerem e ter uma boa qualidade. Legal, você ganha 50 mil no processo em 2 anos. É, a conta bruta parece interessante, mas ainda assim mostra como os investimentos são altos. Você Sim. mostra que, cara, você vai ter. Vai, uma fazenda de pequeno, médio porte. Teria quantos gados de corte? Uma fazenda de É que pequeno vai. porte, pelo É menos umas 30 cabeças por 30 aí, 30, cabeças. 40 cabeças. Isso eu tô pegando pequeno porte aqui pro estado de São Paulo, tá, Sim, gente? sim. Meu padrão aqui para pequeno porte é o estado de São Paulo. Uhum. O de Mepa tá falando, o Intes tem animal de elite que o custo passa de 500 mil. Sim, aí tem os gado de ultra elite que Uhum. mas você tá vendendo para um público ultra seleto. Esse bicho é Uhum. tratado que nem ouro. Não é todo mundo que Sim. consegue investir num bezerro para cuidar, para vender esse boi. Uhum. Não, pois é, por isso que eu tô falando. Não me soa tão absurdo quando uma dívida de meio milhão acaba acontecendo nessa realidade. Porque no caso deles, eles tinham o quê? 10 vaca leiteira? Por aí, mas ele não, mas ele compra, mas a dívida que foi gerado pelo Comabá, ele não, pelos pais do Comabá, não foi só para comprar vaca, foi para reformar o galpão inteiro. Foi Ah, para não, reformar a fazenda. concordo. Sim, sim, sim.
E, pô, não deve ser barato uma reforma de uma fazenda dessa. Não. Todo equipamento, todo maquinário que você precisa. Até alguns chats atrás você fez a conta de custo de litro de leite, que não é um valor absurdo. É um valor muito baixo e você teria que Sim. ter muitas. Não é tonelada de litro. Então, tá Litros. certo? São Litros. muitos. É que leite se vende por quilo, de certa forma, né? Você tem a tributação, você recebe a bonificação do leite, se eu não me engano, é pela teor de massa, de matéria sólida, né, do leite, porque senão você está vendendo água. Sim, sim. Então, meio que você, entre aspas, vende o leite por quilo, entre muitas aspas. Não. Foi uma forma de aumentar um zero aí, né? Porque de quilo pra tonelada, de litro pra litronada. Enfim. Mas ainda assim, R$ 500.000 pra uma situação que eles estavam vivendo ali faz todo sentido, cara. Não acho um valor absurdo e. Caraca, é bem triste, é bem pegado. E mesmo vendendo tudo, não abate o preço. Talvez você bata 40% do valor que você deve. E nem isso, talvez. Com essas vacas velhas, então? Nem isso. As E vacas estão pro osso, inclusive, provavelmente. eu não lembro se eles chegaram a falar quanto ao terreno. Terreno de Se. montanha, não é interessante. O terreno ali era. Lembra, eles estavam no meio de uma montanha, cheia de Sim. floresta, só baixa o preço da terra, Hum, porque terra arável, terra agricultável, terra desmatada, aumenta o valor, porque já está pronto, é só o cara que vier comprar e fazer a cultura que ele quer. Mas certo. floresta, ele vai ter que ter o custo de desmatamento, montanha dificulta a mecanização, se a inclinação for maior que 15, 12%, se eu não me engano. Dá para fazer com 15. Dá para Uhum. fazer com 15. Mas, se eu não me engano, com 12 não é já recomendado você mecanizar as coisas. E daí, você Hum, plantar coisas sem mecanização, hoje em dia, é tenso. uhum. Então, é, a fazenda dele tá mal localizada. Tanto é que o vizinho que faliu ainda não venderam as coisas. Tá lá só Então, jogado, né? tá só jogado. Então, cara, é que o custo de terra geralmente é alto. Eu não sei Uhum. como é no Japão. Custo de propriedade agrícola geralmente é uma coisa bastante alta e tende a valorizar quando você tem pouco espaço, né? Vamos dizer assim, vige custo das propriedades agrícolas em São Paulo. Sim. Ridículo o custo da terra em São Paulo. Faz Uhum. sentido? Faz, mas ainda é ridículo. É... Edmepa comentando, montanha é bom para criar cabra. Eu acho que nem isso. Eu acho que nem isso. Porque, porque eu acho que você não vai conseguir vender a carne depois. Não. Boi de barranco é uma das coisas mais tensas de você comer depois. Você percebe rapidinho os seus dentes. Alô para os produtores de Minas. Olha só. Não só de Minas, mas uns pecuaristas aí que quer botar boi de barranco. Não, e Quer criar boi no barranco. no caso deles, a terra é deles, porém Sim, eles perderam toda a possibilidade do investimento agrônomo, agrário que eles estavam tendo ali por conta de dívida e coisas do tipo, né? sim, eles perderam tudo. Uhum. Mas a casa eles não perderam. Eles vão vender, né? Eles vão Vender vender o também. terreno, vai a casa junto, vai as Ah, tá. benfeitorias juntos. Entendi. É tudo. Faz sentido. Caraca, mano, que pegado. Que pegado. Marco from Hentai. Nick suspeito, cara, mas Uhum. recomendo você ver. O Thunder tá editando as conversas que a gente fez desse anime, dos outros Uhum. episódios. E sim, cara, ser pequeno produtor é pedir para você tomar uma falência na cara. A questão é, sem eles a gente não come direito. Uhum. Então, né? Né? É Pois complicado. é. A gente falou muito disso em algumas conversas de episódios passados. Recomendo você passar lá no canal do Chá de Trovão, do podcast Chá de Trovão. Se inscreve lá no YouTube, quem não conhece, quem está chegando aí está interessado na conversa. Que o Thunder tá fazendo esforço de edição para postar as conversas lá como chá. E tem muita coisa legal lá que a gente já conversou disso. Uhum. É...
Como você disse, Marcola. Está entre a cruz e a espada. A situação desse anime não é, apesar de se retratar uma realidade japonesa, não é diferente da realidade brasileira. Uhum. Pois é. É, o, esse povo não saber os problemas de terra e roubo de bicho ilegal no norte. O JP tô falando, né? Problema de roubo de bicho e roubo de terra no norte é tenso, meu filho. Eu não sei se você é da região norte, mas os conflitos por terra na região norte, só por Deus. Tanto é que a Ildmepa, que está mais da área de pecuária, pode me corrigir. Mas da minha época lá da graduação, que eu vi os professores de economia e até de zootecnia comentando, muito desse pessoal que cria gado na Amazônia não cria para ganhar dinheiro com gado, cria para ganhar dinheiro com a terra. Por quê? A floresta não vale dinheiro. Pelo menos Uhum. não para o mercado financeiro, não para o mercado de terras, não para o Sim. mercado imobiliário, desculpa. Então, você comprar 1.000 hectares de floresta vale X. Você comprar 1.000 hectares de pasto agricultável vale 10x. Então, o que geralmente se faz? Ou se fazia, né? A Amazônia foi tão destruída esses últimos tempos que eu não sei nem se tem mais área para fazer isso, Uhum. infelizmente. É, com- Adquiria-se a terra, vamos colocar assim, né? A pessoa tomava posse, ela adquiria uma propriedade na região norte, ou no norte do Mato Grosso, lá, norte do Centro-Oeste, norte do Nordeste, região norte do país, ali a região perto da Amazônia, adquiria uma grande propriedade, desmatava, passava o correntão, jogava o pasto e botava umas vacas. Isso instantaneamente valorizava a terra. E ele deixava ali por um tempo, até aquilo ali valorizar a um ponto que ele conseguia vender. Então, o lucro dele não era pela atividade pecuária. A atividade pecuária era meramente uma manutenção financeira daquele terreno para pagar o desmatamento e para pagar a manutenção daquela área. E olhe lá, o lucro dele vinha com a posse de terra. Porque depois de alguns anos desmatado, inclusive depois das leis que afrouxaram nosso Código Florestal, o cara que comprou logo em seguida não tinha que reflorestar. Então o cara da soja vinha logo em seguida, comprava o terreno, desfazia o pasto, plantava a soja, e assim a fronteira agrícola subia cada vez mais ao norte. Uhum. É uma prática muito comum ainda, né? Sim, tanto é que soja, o pessoal fala, soja não desmata a Amazônia. De fato, a soja não. A soja entra depois. Geralmente se desmata para pasto ou para plantar arroz. Porque arroz é uma planta que cresce nesses solos ruins Uhum. tropicais. Arroz é bem pouco exigente. Hum. É um E aí, problema de mesmo futuro, falando, de né? estocar área de floresta é tenso. Né? Você tirar os tocos da área de floresta é um negócio tenso e custa muito caro. É mais Uhum. fácil deixar o toco apodrecendo e o gado lá em volta pastando. Faz sentido. Caraca. Os É, cara pensam muito à frente, mano. Pô, os caras é eficiente, hein? se usasse essa eficiência pro bem, não pra fuder todo mundo. Mas eles são eficientes, né? Olha só. É, Ai, é, ai. Ah, então, o pessoal que está comentando, não é, isso é pouco トラモンタ eficiente, 21バイト terra dá dinheiro. X60 トンダーウマズビ Por que, ダアピー por ザ que ー o で custo de サテンポ propriedade ラダ rural em ナオ São テル Paulo é tão ネンハム caro? アニメムイトアキ Porque マダ as メディア terras イ em グ São アイス Paulo アス foram テンポラダス desbravadas パ na サ época ダ do シ café. Há quanto tempo que a República Velha caiu e a fronteira agrícola só foi subindo ao norte? Então aqui uhum. já não tem mais terra para ser desbravada. As terras novas estão ao norte, e onde estão as terras baratas. E o Uhum. mercado procura terras baratas para depois vender mais caro. É especulação imobiliária correndo solta. Uhum. Tem Essencialmente. prós e contras em relação a isso. Uhum. Agora, eu causa uma série de. Muita gente ganha dinheiro com isso, muita gente ganha muito dinheiro com isso. Se Uhum. movimenta um certo setor econômico, sim. E muita gente também se fode com isso. Né? Não, inclusive a gente já falou bastante sobre esses assuntos nas gravações passadas, então meio que agora a gente tá literalmente, olha, tudo isso a gente já falou, vai pra volta passado. Sim. E daí tentando se concentrar nas partes desse anime, tentando Uhum. falar por cima a questão de universidade, né? Questão de cursos universitários. Então ele levantou a questão de, nossa, mas mesmo o público é pago? Sim. A questão de modelo de universidade público gratuita
é meio Só que uma aqui. exceção no mundo, né? O Brasil, felizmente, é uma exceção nisso. As nossas universidades públicas, se eu não me engano, eu não sei se é por lei constitucional que elas são gratuitas, mas tem regulamento que obriga elas a serem gratuitas, e que bom que elas são gratuitas, porque engana-se, não tem tanto a ver com anime, mas eu queria só aproveitar que foi tirado o gancho de nossa, é caro uma universidade, mesmo uma universidade pública nesses países, é caro, tal. Muito desse preço é para custear os custos de manutenção básicos da universidade, né? Porque Uhum. manter uma universidade é muito caro. Então os custos dela são muito caros. Mas eu queria aproveitar isso para fazer o alerta. Não se enganem que uma universidade se pagaria com uma mensalidade de 20 mil reais. Mesmo que todo mundo na universidade pagasse 20 mil reais de mensalidade, a universidade não se pagaria. Por quê? Porque tem coisas muito mais caras lá. Provavelmente você precisaria de uma mensalidade de 5, 10 mil reais para manter a infraestrutura de aulas da universidade. Sim, gente, é caro. Laboratório de aula é caro, reagente para aula é caro, laboratório de aula prática é caro, campo experimental é caro, é caríssimo. E provavelmente você precisaria de uma mensalidade nesse nível. Agora eu não lembro. Cara, tem pessoal da economia da USP que fez as contas de quanto que precisaria ser a mensalidade para pagar só os custos de aula. Cara, se eu não me engano, ficava nesse ponto. Acho que era quase uns 10 mil reais. Meu Deus. E para pesquisa, e isso não é nem 5% dos gastos da universidade, porque o gasto da pesquisa daí sobe infinitamente. Aí com 10 mil reais você mal compra o que um laboratório gasta em um mês. Então, Uhum. não achem que universidades, enquanto instituições de ensino e pesquisa e extensão, se pagam com mensalidade. Em nenhum lugar do mundo elas se pagam, nem nos Estados Unidos. Muito menos nos Estados Unidos, onde grande parte do financiamento dessas universidades, inclusive as privadas, vem do setor público. Meu Deus. Isso explica muita coisa, inclusive. Uhum. Então, essencialmente, por que existe as particulares, então? As universidades particulares é formação de profissional técnico. Quer Hum. dizer, depende do país, né? Você tem particulares que também investem em pesquisa e tudo mais. São instituições de ensino e pesquisa. Uhum. Eu não entendi como que você quer. Qual a pergunta mesmo, vamos dizer assim, a resposta que está querendo chegar. Então, deixa eu reformular isso. Imagino que se é iniciativa privada quer fazer uma faculdade, existe um interesse econômico nisso, certo? Ganhar dinheiro com educação. Certo. Mas se para você manter o custo é muito caro e ele não se paga pela mensalidade, o que retorna esse dinheiro a eles? Profissional? O dinheiro retorna com precarização do curso. Hã? Em vez de eu dar uma aula com uma sala de aula com 25, eu dou Hum. a aula por EAD com 200. E aí se paga. E aí você paga. Puta Em vida. vez de dar um curso que tenha laboratórios, vários e vários laboratórios de aulas práticas, para os Uhum. alunos terem a noção ali, aprenderem tanto na teoria quanto na prática, eu faço todas as aulas teóricas. Em vez de eu ter diferentes grupos de estágio, de ensino e pesquisa dentro da universidade, para que os alunos possam se aprimorar e já ter meio que um estágio dentro da universidade antes de sair, eu terceirizo isso como estagiário de empresas privadas parceiras. E eu Hum. corto, abulo completamente a área de pesquisa da universidade. Você joga Sim. fora, isso não dá Sim. lucro. Sim. Isso não dá lucro. É verdade. Ah, Universidade privada que geralmente faz pesquisa é duas uma, pelo menos no Brasil. Opção 1, fazer média para o MEC para conseguir manter alguns tipos de financiamento, porque o MEC exige que as universidades mantenham um certo nível mínimo de pesquisa para questões de regulamentação de alguns cursos ou para questão de alguns tipos de financiamento. E uhum. 2, para mão de obra barata de pesquisa, porque você não está ganhando dinheiro mantendo a pesquisa, mas você está, vamos dizer assim, está fazendo uma parceria com uma outra empresa que, em vez de precisar contratar um laboratório
montar o laboratório próprio, contratar funcionário para fazer a pesquisa, ele subcontrata a universidade. Mas daí, geralmente, quem fica nesse papel é a universidade pública. E aí eles fazem pesquisa aplicada, né? E aí faz pesquisa aplicada com você sendo mão de obra barata. Porque em vez de Putz. te contratar com um salário decente, eles fazem uma parceria com o seu laboratório, você fica com a sua bolsa de estagiário pública e faz o serviço para eles. Ou recebe a bolsa deles, que é um pouco maior que a bolsa pública, mas não é nem perto do que você ganharia por lei como um CLT deles, pela formação, geralmente pela formação de graduação ou mesmo a formação de pós-graduação, Uhum. e eles também não têm que arcar com infraestrutura de laboratório. Então, você é meramente mão de obra barata. Caraca. Ok. Faz sentido. Educação não dá lucro, gente. É literalmente educação não dá lucro. Tanto é que a educação, você vê as universidades hoje em dia estão cada vez mais sucateadas. Por quê? Porque não dá dinheiro. Isso é um Uhum. problema. É. Isso é um problema. Pelo modelo de negócio é um problema, né? Uhum. Né? Faz sentido. Mas, voltando... eu não entendi o que você quis dizer, Gomadara, mas que seja. Voltando ao anime. A gente já falou muito dessa situação que esses personagens estão vivendo. Uhum. Explicou um pouquinho de questão econômica, um pouquinho da questão social, envolvendo as questões de disputa de terra no campo e tudo mais. Daí eu recomendo ver as gravações passadas, nossas conversas. Mas um ponto aqui que se destaca nessa daqui, antes de a gente talvez aí conversar um pouco do episódio em si, porque é um episódio que Arakawa, você é um gênio e você é um monstro, né? Você é um monstro, porque você estava construindo tudo desde o começo, Uhum. obviamente. Ambientação. E você tem a questão, outra questão da questão dos conflitos de terra, é que, como o Thunder falou, nem todo mundo quer seguir a carreira da família. E carreiras agrícolas, carreira na área do agronegócio, é uma carreira bastante complicada, principalmente para pequeno produtor, que vai ter que botar a mão na massa. É diferente de um filho de um latifundiário com 300 milhões de hectares no Mato Grosso, em algum canto do Brasil, que o filho dele não precisa botar a mão na massa. Ele ganha dinheiro suficiente para contratar alguém para botar a mão na massa com ele e ele viver só do lucro. Uhum. Simples. Aí é fácil, aí todo Uhum. mundo quer. Mas para um produtor pequeno, às vezes até para um produtor médio, que vai ter que trabalhar para conseguir que o próprio negócio funcione, é complicado porque nem todo mundo quer seguir isso. E isso gera, de novo, mais um ponto de agravante à situação fundiária, que é as fazendas, a gente perde propriedades produtoras de alimentos, pequenas propriedades, pela condição econômica, que elas não conseguem sustentar economicamente, e pela questão de não atratividade para manutenção. Então, troca-se as gerações, a geração seguinte às vezes não quer continuar e vende a fazenda. Aí, às vezes, dá sorte para vender para outro produtor que vai continuar a produção, às vezes não. Isso vai ser, às vezes, anexado, vai virar um condomínio, vai ser anexado uma propriedade maior, que às vezes vai mudar o foco de produção para produção de commodities. E a gente, por exemplo, perdeu um produtor de leite, perdeu um produtor de abobrinha, perdeu um Uhum. produtor de frutas aí de uma região. E assim você pressiona cada vez mais a produção de alimentos local. E isso gera uma série de consequências, incluindo a mais óbvia, comida fica cara. Uhum. E a gente tem menos coisa de diversidade para comer, que é ligeiramente problemático. Isso é muito problemático. É, Dito isso, cara, tentando agora falar um pouco mais do anime, cara, é fantástico como a Arakawa constrói tudo isso. Porque, assim como vai. Aí uma parte que já começar a querer pegar as discussões um pouco finais do anime. Assim como no Brasil, no Japão, maioria das pessoas vive no ambiente urbano. O nosso contato com o ambiente rural é cada vez menor. Nós temos um contato com o campo cada vez menor, e o campo é essa coisa mistificada, essa coisa diferente, distante para muita gente, que inclusive, é o processo de construção do Hatkin na primeira temporada de se adaptar a essa realidade agrícola, essa realidade Uhum. do campo. E aqui nós temos uma outra perspectiva interessante, né, que já começa em alguns pontos o pai
o nome dela. É isso que eu tô pegando agora, porque eu também esqueci. Cloyster batendo. Ai, meu Deus do céu, cara, que coisa ruim. Eu tava Aki. com. Isso, Aqui. obrigado, Setinara. Obrigado. Isso. É, o pai da Aki falou, cara, isso aqui não é circo, o pessoal da cidade vir ver a nossa desgraça. Ele não falou com a intenção de, vamos dizer assim, de ser duro com ele, mas de falar, ó, cara, isso aqui não é uma situação divertida, isso aqui não é uma situação legal. Você realmente quer presenciar isso? Porque, de novo, a gente está numa situação de extrema fragilidade das pessoas nessa região. Mas também é interessante como do ponto de vista de narrativa, a gente tem uma narrativa pela visão de alguém que veio da cidade, para um anime que predominantemente vai ser transmitido para pessoas da cidade, acompanhando esse modo de vida do campo. E a gente tem o Hatken, no seu diálogo expositivo leal e bom, ou leal e burro, Uhum. no sendo o personagem de não só fazendo o papel dele como personagem, que está envolvido emocionalmente com todos eles, e que se sente impotente, e quer pelo menos tentar dar um apoio emocional para os amigos dele, mas ele também cumpre o papel narrativo de nos trazer para essa realidade, nos colocar de frente a frente a ela e nos transportar, né, de um cenário urbano, talvez que hermético, onde esses ecos do campo não chegam, e colocar a gente nessa sala para isso aqui é uma discussão, isso aqui é uma realidade, entenda. Então, cara, isso somado a toda a construção assim monstruosa da Arakawa de fazer ambientação. O ambiente estava lá desde o começo, estava tudo construído desde o começo. Inclusive o fato de que a fazenda do Komabara era mais, vamos dizer assim, mais carente. A própria palheta de cores do anime mudava quando ia para lá. Era Uhum. nítido. A interação desses personagens, como cada um dentro da sua perspectiva se move coerentemente a sua perspectiva, inclusive o Komaba sendo extremamente cabeça dura, extremamente orgulhoso, mas faz sentido. E dentro disso, quando você olha essa. E nisso tudo, ela consegue passar essa situação extremamente tensa, com um ar agridoce de leveza em alguns momentos, como a questão da xícara do leite, né, no final, onde você está tendo uma situação extremamente pesada, extremamente complicada, tensa, que ela está te transportando. E ele ainda consegue te mandar esses momentos agridoces, não só do Komabá com leite, mas do próprio Hatken com a Aki, né, o chip. O chip está aí explicitamente. A Arakawa está jogando na nossa cara o chip explicitamente. Então você tem um momento agridoce do proto-casal ali com a família e tudo mais, conversando. E é interessante como ela vai mexendo com isso, né? Ela pega uma trama que vai indo em várias camadas, ele vai sendo construído em várias camadas. Então ele tem tanto a perspectiva interna da narrativa, como a perspectiva da mensagem, perspectiva da perspectiva interna dos personagens, da desenvolvimento deles como pessoas, digamos assim, né? Como o casal que está te formando, ela vai costurando isso cirurgicamente com momentos que você está ao mesmo tempo na bad pra caramba, porque a situação está bastante complicada, mas você está esboçando um leve sorriso. Porque, Uhum. nossa, ai, que situação fofa e tudo mais, num clima que sempre termina numa depressão desgraçada. Tipo a conversa da Aki com o Hatken falando: agora o Kumaba tá vazio, porque toda a esperança, todos os sonhos dele foram arrancados deles. E agora ele vai Uhum. ter que se virar para trabalhar, não vai mais poder mais estudar, para poder ter o sustento da família dele, para talvez conseguir dar um futuro para as irmãs dele. Uhum. Que é uma realidade muito pesada. Sim. Muito pesada. Vamos lembrar que aí, talvez, não sei se todo mundo está familiarizado, vamos lembrar que o ensino obrigatório no Japão termina no que seria equivalente ao nosso ensino fundamental. O ensino médio é um ensino preparatório para a universidade, não é obrigatório. Então, ele não precisa frequentar a escola, ele está literalmente saindo dessa época, vamos dizer assim, saindo dessa possibilidade dele de adentrar esse mundo do ensino superior, que no Japão não é só ensino superior, é o mundo dos esportes também, que era o que ele Uhum. queria. Ele está literalmente perdeu todos os sonhos dele e agora está vivendo em prol de talvez garantir que os sonhos da sua mãe e das suas irmãs
não sejam perdidos. Uhum. Cara, isso é muito pesado. Isso é muito cirurgicamente costurado. Sim, e é uma questão de sobrevivência também, né? Ou primariamente, porque eles têm uma dívida gigantesca. Se não pagar, vai de vala uma família que ajudou eles pra caramba também, que tá num barco muito próximo. E é uma fórmula da tragédia aqui, se costurando, sabe? É uma situação trágica se costurando que ele perdeu o futuro dele. Ele Sim. perdeu os sonhos dele, ele perdeu a possibilidade de ele conseguir construir algo pra família dele, ou estar dentro do sonho que ele sempre quis de ser um jogador de beisebol, e agora ele vai ter que trabalhar que nem um louco, e apenas isso pra pagar algo absurdo. E talvez daqui a alguns anos, e quando ele diz anos, sei lá, as irmãs dele tem o quê? 7 anos? Tem isso? Por aí. Pô, daqui ele tá falando, eu vou trabalhar por 10, 12 anos pra tentar dar um futuro pra elas. Spoiler, ele sai do país pra conseguir trabalhar pra pagar a dívida. Que isso tem a ver com o final de Silver Spoon. Caralho! E uma piada disso já foi introduzida nesse anime. Nesse episódio. Ele vai pra Mãe Rússia, mas eu vou falar isso depois. Ok. Ele vai pra Mãe... Komaba vai pra Mãe Rússia pra pagar a dívida. Só digo isso. Caralho! Porra, você precisa ir pra Rússia pra pagar uma dívida, meu Deus. As coisas tão feias. As coisas... de fato. Porque, vamos lá, tem, vamos dizer assim, R$500 mil pra pagar em dívida sendo trabalhador temporário. Puta vida, cara. Meu Deus. Isso tendo que sustentar a família. Um trabalho pra pagar as contas, o outro pra guardar pra faculdade, e a outra é pra sustentar a família. Exato. E é nisso que se entra a questão da discussão da família da Aki falando, não tem como a pagar tudo isso. Vai, querendo, por mais boas intenções que ele tenha, vai cair no nosso colo. E aí o que a gente vai fazer? Sim. E aí fica a discussão que na toada dos sonhos sendo quebrados, a Aki perde mais um, que são os cavalos. E nisso ela entra pra falar, não, pera, eu quero pelo menos tentar manter a posição dela e vai. É que vai estourar pra alguém. Ou melhor, vai estourar pra todo mundo. Então, é melhor já começar a se prevenir também. Manda os cavalos de base. Eles não dão lucro. Não. Cavalo pra dar lucro hoje acho que a gente já chegou a comentar isso em algumas conversas passadas. Cara, hoje o cavalo ele é usado em situações muito específicas. Muito específicas. Sim. Então, quando eles começam essa conversa de então, a gente também tem que lidar com isso, porque senão lascou. Faz sentido. As coisas estão tão feias e essa dívida tem que ser paga. Senão eles também que vão de comes e bebes porque eles são fiadores. Então, cara... Exato. O banco não quer saber de onde vem o dinheiro, ele quer o dinheiro. Pois é. Gui Sage, prequela de Cyberpunk, tá confirmado. Não porque o Cyberpunk é sempre urbano, o Gui Sage é rural. Mas a lógica é a mesma. futuro distante. A lógica operando os dois é a mesma. Não, mas é isso que eu tô falando, no futuro. Porque daí no futuro não vai ter mais fazenda, não vai ter nada, aí é deserto. Aí o futuro. Aí você pode jogar um Psycho Pass da vida. Ok. Justo. Fazendas ultra automatizadas. Ok, menos pior. Mas ainda assim, você vai comprar alface a 50 conto. Quem disse que vai ter alface? Você não lembra de Psycho Pass, Thunder? Putz, cara, peraí. Hyper Oats. Verdade. É verdade. Não, é só fazer a ração e pronto, resolvido. Exatamente. A gente não tá muito longe disso, não, hein? Infelizmente. A gente não tá muito longe disso, não, cara. Pô. Ai, que triste, cara. Que triste. Ai, mano, que episódio bom, velho. Que episódio maravilhoso. Algum comentário especial? Não. Você quer um comentário especial? Não, acho que não. Eu acho que é daqui pra frente, sabe? É só daqui pra ver como isso vai se costurar, porque é incrível como tudo vai se amarrando, se entrelaçando. Como agora é literalmente questão de... Olha,
já deu tudo errado. Então vamos conversar sobre o que sobrou. Sobre o que a gente tem em mãos e o que a Aki quer agora, porque é o que sobrou. É literalmente isso, sabe? A fazenda do o Ichiro já era. Ela não quer assumir a fazenda da família porque não é o sonho dela. Provavelmente adaptar essa fazenda para cavalo seria inviável. E se não foi nem cogitado, eu acho que a coisa não tem nem como ser feita. E ainda mais juntando com o fato deles estarem vendendo os cavalos, que são a coisa que menos dá dinheiro. Então faz sentido você não conseguir adaptar essa fazenda sem um investimento pra você fazer isso daí, porque, pô, se a primeira coisa você tá vendendo o cavalo porque ele não dá retorno, como que você vai fazer uma fazenda só de cavalo? Ou fazer mudar os negócios da família pra isso? Não tem como, não tem cabimento. E se ela não quer continuar? E se uma das únicas formas que ela tem de trabalhar com cavalo é com cavalos de corrida de aposta, que é uma coisa extremamente volátil, e como eles falaram aqui, mano, isso daqui tá acontecendo agora. No dia de amanhã, não sei. Se der uma dor de barriga, acabou. É um negócio meio especulativo, não? É jogo de azar. É jogo de azar. É um cassino ao ar livre, né? O pessoal tá lá pra apostar. E daí já não entra, tem a questão, né? Vamos lembrar que geralmente esses lugares de aposta costumam estar associados a coisas do paralelo organizado, né? Do crime organizado. Então, é meio tenso esses lugares. Não, e outra, imagino também que junta outro elemento. São poucas pessoas que vêm aqui porque gostam disso. Estamos no Japão, na parte rural japonesa. Sim. Que tá sendo ano após ano extinta. Literalmente. Então, imagino que assim, quando ela se formar, ela terminar a faculdade, uma galera que já tava ali, que já tem mais idade, talvez não esteja mais lá. Exatamente. Então assim, a coisa começa a se costurar, não só pelo ponto de criminalidade inerente que possa ter nesse esquema, mas, pô, você tá literalmente lidando com um lugar de gente velha. Não só de gente velha. Não, eu falei o fator de criminalidade como mais um adendo ali, tipo... E do nada o negócio pode fechar também, porque a Yakuza pode estar envolvida. Sim, mas, isso também. Não só de gente velha, mas um negócio extremamente instável, porque você está lidando com aposta. Manter um cavalo é caro. Manter infraestrutura para aquele negócio é caro. Então, num dia, o pessoal, literalmente, que nem você está lidando com especulação de aposta. Num dia, todo mundo pode estar apostando, no outro dia, ninguém está com dinheiro para apostar. E aí? O cavalo tem que comer todo dia. O que você vai fazer? Não faz. Sem contar que pode dar um acidente e o cavalo quebrar as pernas. E daí? Você vai fazer o quê? Como é que você vai conseguir outro cavalo? Como é que você vai cuidar? Então, cara, é um negócio extremamente complexo, um negócio extremamente perigoso. É um negócio... E daí entra isso de novo com a questão de você falou de adaptar a fazenda. Tá, que ela consiga adaptar a fazenda para criar cavalos para corrida. Se o negócio da corrida diretamente já não dá dinheiro praticamente, quem dirá as fazendas que criou os cavalos? Exatamente. Quem dirá você depender da sua renda disso? Cara, vou até abrir um pouco mais o leque. Se ela realmente quisesse, vamos pegar numa situação que possa ser um pouco mais factual. Como dá pra ganhar dinheiro, sobreviver de uma forma semi-estável, lidando com cavalo? Tipo, terapia com cavalo? Eu acho que a única coisa que me vem à mente assim, que eu falo, pô, me parece mais saudável, mais estável você trabalhar com terapia de cavalo do que corrida. Ecoterapia com cavalos. Ecoterapia, isso. É só isso mesmo? Se eu não me engano, é ecoterapia. Deixa eu pegar aqui. Não, mas no sentido de, pô, você quer ganhar dinheiro com cavalo? Eu acho que, sinceramente, é só com isso que daria pra trabalhar. Não. Tava pensando... Tava pensando que você estava perguntando o significado da palavra. Não. Ela pode trabalhar com
Cavalo ainda vai. Você ainda tem funções paralelas para cavalo. Então, você pode. Tem gente que quer ter cavalo como um animal de estimação. Tipo, Uhum. o fazendeiro rico com 30 mil hectares de soja no Mato Grosso, ele gosta de ter seus 2, 3 cavalos para ficar andando para cima e para baixo. Hum. Então, equinoterapia, se eu não me engano, de MEPA. Na universidade, o setor da zootecnia que cuidava disso, a gente chamava de ecoterapia. Uhum. Mas acho que talvez esse não seja o nome mais correto. Obrigado. Mas voltando. Ela pode terceirizar o rancho para virar um aras que ela aluga para cuidar de cavalo. Então ela não cria os cavalos, ela aluga o espaço para as pessoas deixarem os cavalos lá para cuidar. Faz sentido. Isso é mais ou menos um negócio. O negócio no Brasil de cavalo geralmente costuma funcionar assim. Uhum. Você não cuida necessariamente da criação diretamente, ou não tem isso como geralmente atividade principal, você cuida do aras, onde as outras pessoas estão cuidando do cavalo. Por questões de lazer, porque gosta de ter o cavalo, por questões de aposta, porque ainda existe a corrida de cavalo, ainda dá um certo dinheiro no Brasil, Uhum. ou por questões também de, o cavalo para polícia, cavalo para ainda as polícias em grandes cidades mantêm cavalarias, né? Uhum. Cavalo para exibição, cavalo para até a própria questão de terapia médica. Só que se ela quiser ir para a área de terapia médica, que de fato tende a ser aparentemente um ramo mais estável, né? Porque ela está literalmente fornecendo um tratamento médico, daí você tem a estabilidade da questão de saúde e tudo mais, está cuidando ali, provavelmente está sempre as pessoas precisando para fazer a terapia continuamente. Você tem a Uhum. questão que você a infraestrutura para um aras que vai cuidar de terapia coisa médica, ela vai ter que ter infraestrutura médica associada para as pessoas que estão frequentando aquele lugar. Como é que você Uhum. monta isso? Ok. Então, Faz sentido. é, o cara, hoje em dia geralmente cavalo é por lazer, né? Então é um mercado muito restrito, fora mercados de luxo extremamente específicos. Só que para você entrar no mercado de luxo, você entra como, né? Porque é um Dinheiro mercado chama extremamente dinheiro, né? restrito. Hã? Exato. Dinheiro chama dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro. Mas não só dinheiro chama dinheiro. Como é que você vai convencer o cara que está cuidando de um cavalo campeão que custa não sei quantos centenas de milhares de reais a deixar no seu aras novo recém-aberto? Não tem Por como. que ele não vai deixar no aras que ele está cuidando das gerações e gerações de cavalo que ele tá desse daí? Uhum. Então, vamos dizer assim, não é um mercado fácil de você entrar. Além Não, de de forma novo, alguma. ser caro, porque você está trabalhando com produto de luxo. Então não Uhum. o cuidado e a assiduidade que ela tem com as vacas para criação leiteira não vai ser suficiente para um cavalo de luxo que ela estaria, por exemplo, cuidando. Então, Uhum. né? Sim, sim. Não, pois é, por isso que eu gostei. Eu queria extrapolar um pouco mais pra saber quais são as possibilidades. Porque Tá- ali, bem, pelo anime é aquele negócio, é 1 pra 1, não tem o que fazer. Na verdade, Agora, tem. O anime deu a dica. do? Deu 2 dicas. Ele deu? Deu. Hum, Aí eu vou recomendar um vídeo do Atila. Cara, depois se eu encontrar ele, eu coloco nas referências. hum. Sobre questão de a gerência tradicional de negócios no Japão. Casamento. Ah, Ela não quer continuar. Arranja alguém, o herdeiro da hum, família uhum. pode ser alguém que não necessariamente que veio da linhagem da família, mas que se casou, Sim. casamento arranjado. Ah, não, mas isso daí resolve o lance da fazenda, não dela. Sim. Não, pra fazenda sim, pra fazenda sim. Dela Não, dela não. não teria. Por isso que eu falei, dela foi 1 pra 1. Tipo, olha, Sim. tem essa possibilidade. Vai fazer? Vou fazer. Te vira então. Agora, pra fazenda, não, de fato, tem formas. Uhum. Inclusive, um Ginosage Shippuden ia ser muito louco, né? Imagina? Seria. Imagina? Só depende da Arakawa. Só depende da Arakawa. Não, porque ela chegar e falou, beleza, então vamos fazer um Ginosage 2 e agora vamos falar sobre... Vai. Eu acho que a coisa mais óbvia aqui, o que o Hatken faria pra lidar com uma situação dessa e fazer essa fazenda funcionar? Pô, ia ser louco, cara. Ia ser louco.
Sim, o chat tá pedindo pra você arrumar ele. Ah, normal. E eu ia comentar da questão do. Asgardiano bem colocado, nem a terminou de adaptar o anime, imagina um Shippuden, né? Quem dera. Deixa eu sonhar. Pelo menos o mangá De terminou. fato, não custa sonhar. O mangá terminou. Vai que o próximo anime da Arakawa venda bem, eles resolvam terminar Guindo Sage, né? Quem sabe? Ia ser legal. Ia ser A legal. chance é de 0,00. Ai, desculpa, tinha o microfone. É de 0,0001%, mas existe. Até Shaman King teve o Shippuden. Né? Não. Mas voltando à Deixa questão eu que eu chorar tinha um pouco comentado. aqui. Mas eu ia comentar a questão do casamento, porque, essa questão de herança familiar no Japão, dos negócios serem herdados familiarmente e tudo mais, é uma coisa muito forte. É muito E forte. daí, aí entra duas coisas que o anime tangencia, que é a questão tanto da quando o Komaba recusa a fazenda, em parte porque, pô, é um negócio da sua família, o seu negócio familiar, entra nisso. Cada família com o seu e tudo mais. E, vamos dizer assim, ah, o correto, entre aspas, não que o anime faria disso, mas o tradicional, pegando por essa visão de que as coisas são herdadas familiarmente sempre, seria o Komabaku casar com a Aki para herdar a fazenda. Sim. Não que a Arakawa tenha qualquer pretensão de ir para esse lado, mas vamos dizer Não, assim. o próprio contexto não deu essa Sim, abertura em exatamente. nenhum momento, sabe? Sim, sim. Nenhuma das famílias falaram em casamento em momento algum. Tanto que a gente até Sim. brincou que quem tava com essa ideia errada era o Hatken, tipo, caralho, vocês têm alguma coisa? Sim e não. Sei lá, elas fanfic na cabeça dele. Não, a mãe, a avó e a bisavó dela já estão nessa vamos dizer assim, de puxar o Hatken desde da primeira temporada, lembra? Ah, não, mas ele pensando que a Aki e o Kumaba tinham alguma coisa. Ah, não, aí sim, só da cabeça dele. Então, é isso que eu tô falando. A única pessoa que cogitou essa possibilidade foi ele. Porque até então nunca nem falaram nada sobre, sabe? Vamos juntar as duas fazendas. Não, nada, zero. Não, sim, só entrando na questão dessa questão do tradicionalismo, porque até hoje tem questão de casamento arranjado no Japão por causa disso. Por Passar herança para alguém que não é da família. Então você tem um conhecido que é julgado como muito competente pela família, e a família quer passar a herança familiar para essa pessoa. Daí pega, casa alguém com ele para ele herdar a família e tudo mais. E segue com ele. Então, cara, é um jeito de fazer as coisas, vai estranho pra gente, né? Pra dizer o mínimo. Eu não lembro de ter casos de fazer isso até pra heranças muito grandes. Geralmente, herança muito grande, os filhos enfiam no cu mesmo, e é isso aí. No Brasil, sim. No Japão, o Átila deu uns exemplos disso. Tem empresa grande no Japão que ainda funciona assim. Imagino que sim. Imagino que sim. Lá ainda é muito tradicional a todos os costumes deles e é um povo muito mais milenar no sentido de quantos anos eles já estão aí. Então a tradição ainda bate muito no quesito história. Brasil, história. Que é QW, né? É que aqui entra outras questões, mas bem, aqui a gente foi literalmente questões de um país colonizado. Sim, mas, sim. É outra realidade. Outra questão. Porque o Brasil também tem séculos de história antes dos portugueses chegarem aqui, né? A questão é que colonização brasileira. Sim. O ponto que eu ia trazer, questão do casamento, porque o anime fez a piadinha do casamento algumas vezes. Não que o anime não que o Arakawa quer seguir para esse lado que não quer, alguém herda a fazenda, casando com ela, etc, etc, etc. Mas eu quis pegar esse ponto porque existe essa questão do casamento tradicional e tudo mais, e foi uma piada recorrente no episódio. Vamos dizer assim, não do casamento pela família da Aki, e por essa questão de passar a herança da fazenda familiar para outra pessoa. Não que as duas coisas necessariamente estejam correlacionadas, é mais uma correlação minha de querer aproveitar para falar de um tema. E outra, tem o próprio Hatken falou, né? Eu assumo a responsabilidade. Todo mundo, o quê?
literalmente pra complementar a piada. Não, com toda certeza. É aquele negócio. A premissa da frase fazia sentido, porém conectava ao segundo sentido, que era o casamento. Tanto que eu Sim. achei fantástico. Literalmente o ombro do pai soltando o ki. Eu falei, ai, que legal. Arakawa sabendo brincar. Mano, ela tem umas piadas cirúrgicas. Cirúrgicas. E isso daí a gente vê desde Fullmetal. Sim. Porque sim. a piada com o bacon, velho, pelo amor de Deus, aquilo lá foi de outro mundo. Literalmente. E você vê a quebra do pai, porque o pai tava todo sério, Uhum. ele já sabia, já tinha digerido previamente todos os assuntos. A única coisa que ele não digeriu é porque a piada dele ainda não quebrou. Exatamente. E vamos lá, não é como se pra ele fosse tão ruim também, né? Não é como se ele já não estivesse aprovando o Hatken também, né? Mas. Exatamente. Ainda Literalmente papel a de família pai. toda já provou. Exatamente. Ai, muito bom, cara, muito bom. Exatamente. E se alguém quiser fanficar, é uma possibilidade. O quem podia tomar responsabilidade total, inclusive pela fazenda. Também. Será que isso acontece no futuro? Não sei. Não sei porque eu não li o mangá todo. Putz. Tem uma meiuca aí que eu não sei. Mas ele Ok. poderia sim tomar essa responsabilidade. Ok. É um processo meio natural, talvez. Né? Se fosse as coisas acontecendo do jeito que a gente espera. Mas será que ele quer? Porque qual que é o ramo que o Hatken tá indo? Nem ele sabe. Na verdade, ele tá indo pra um ramo sim. Não, ele tá indo pra parte de criação de porcos, né? Criação de... Suinocultura. Isso, suinocultura. Tava tentando lembrar essa palavra. E eles criam de vaca, gado leiteiro. Uhum. Então já é outro sistema. Sim. Outra Porém, coisa. ele tem conhecimento... Ele tem um pouco de conhecimento dessa área também. Sim. Então, que uma coisa vai conectando a outra, e mesmo ele disse, eu não tô com objetivos e sonhos, nada traçado. Então, pra ele amadurecer uma ideia, é um 2.